Salve Maria! Sua pregação já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like no vídeo e compartilhar essa pregação com seus amigos para abençoar o dia deles. Lembrando que o nosso canal é patrocinado pela Loja do Criador, lá você encontra terços maravilhosos para você e também para presentear quem você ama. O link da loja está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos nos acertando de maneira bem suave. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, neste acampamento de oração em que estamos falando a respeito da figura grandiosa do apóstolo São Paulo, a celebração da Eucaristia, nesta festa do martírio de Santa Cecília, onde as leituras nos falam por 2 vezes da ressurreição, na primeira leitura e no Evangelho, nós gostaríamos de nos deter hoje a respeito da pregação do apóstolo São Paulo a respeito da ressurreição. Nós ouvimos na primeira leitura o livro do Apocalipse, no capítulo 11. O livro do Apocalipse, ele poderia ser dividido em 7 partes. O número 7 é algo que se repete muito durante todo o livro do Apocalipse. E na parte central, ou seja, na parte número 4, que está no centro, 3 para um lado, 3 para o outro, está esse episódio das 2 testemunhas. É o centro do Apocalipse, ou seja, a igreja, essas 2 testemunhas que atestam a ressurreição de Jesus. E por isso incomodam bastante. São 2 testemunhas que são martirizadas no centro da cidade, no centro
da grande cidade, a cidade pagã, a cidade má, é claro que nós lembramos imediatamente de Roma, né? A cidade que era a capital do império. E quando falamos de duas testemunhas que são martirizadas em Roma, nossa mente vai imediatamente para as figuras de São Pedro e de São Paulo. Os dois apóstolos que banharam com o seu sangue a cidade de Roma. Então, é com esses dois príncipes dos apóstolos, Pedro e Paulo, testemunhas da ressurreição, que na primeira leitura nós vemos sendo testemunhado pela fé da igreja a ressurreição de Cristo. O Evangelho também, Jesus defende a nossa fé na ressurreição diante da acusação dos saduceus. Os saduceus que não acreditavam de forma alguma na ressurreição dos mortos. Jesus então defende a fé na ressurreição. Pois bem, o que é que São Paulo nos diz a respeito da ressurreição? Em primeiro lugar, uma coisa curiosa a respeito da pregação de São Paulo. Vocês sabem que as cartas de São Paulo, elas foram escritas muito antes dos evangelhos, não é? As primeiras cartas de São Paulo começaram a ser escritas mais ou menos no ano de 50 depois de Cristo. Conforme os estudos atuais, tem mais ou menos uma certa unanimidade dos estudiosos que dizem que os evangelhos começaram a ser escritos mais ou menos por volta do ano 70. Então, nós poderíamos dizer que a maior parte das cartas de São Paulo já estavam escritas, não é? A partir do ano de 50, quando finalmente alguém pensou em escrever um evangelho, uma vida de Jesus. Pois bem, mas imaginemos que nós tivéssemos só as cartas de São Paulo. Se nós tivéssemos só as cartas de São Paulo, como aqueles primeiros cristãos tinham, nós saberíamos muito pouco da vida de Jesus, da vida terrena de Jesus. É claro que São Paulo, certamente, nas suas pregações, ele falava da vida de Jesus. Mas, quando se tratou de escrever cartas, São Paulo não quis entrar em detalhes a respeito da vida de Jesus. Hoje nós diríamos, na nossa linguagem da teologia atual, São Paulo não quis se preocupar com o Jesus histórico. São Paulo não quis se preocupar em transmitir para os cristãos detalhes a respeito da história de Jesus. A respeito da história de Jesus, São Paulo se concentra em duas realidades. Primeiro, no fato de que Jesus é o Filho de Deus feito homem. Ou seja, que Jesus já existia no céu antes de existir aqui na terra. Que ele é o Filho de Deus que se fez homem. E a segunda a passagem que São Paulo se concentra e fala bastante é a respeito do mistério pascal, ou seja, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos os dois grandes focos da pregação de São Paulo. São Paulo não se preocupa em colocar detalhes de Jesus longe daquilo que é o centro do mistério da nossa fé, que é o fato de que Deus se fez homem, padeceu por nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o grande amor com que Deus nos amou e esse é o centro da nossa fé. É isto que importa para nós. Se nós perdemos todos os detalhes da vida de Jesus, mas tivéssemos isto, nós teríamos aquilo que importa. Nós teríamos o centro, nós teríamos o mais importante para a nossa vida, que é o mistério pascal. Agora vejam, São Paulo, ele relata isso tudo, mas numa consciência perfeita de que ele é apóstolo, mas que precisa estar em comunhão com os apóstolos.
é a questão da tradição. Nós cremos na fé dos apóstolos. Ninguém de nós aqui viu Jesus ressuscitado. Ninguém de nós, como Tomé, teve a oportunidade, se quisesse, de tocar nas suas chagas. E, no entanto, nós cremos. Cremos na ressurreição. Cremos que Jesus ressuscitou porque recebemos esta fé dos apóstolos. São Paulo coloca isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. São Paulo diz assim, confirmando a fé dos coríntios, ele diz: o que eu vos transmiti é aquilo que eu também recebi. Vejam, a gente tem a mania de passar correndo por cima das palavras que estão na Sagrada Escritura e não nos determos diante dos pequenos detalhes. Mas aqui o pequeno detalhe não é um pequeno detalhe. O pequeno detalhe é essencial. Vejam só, gente. Os nossos irmãos evangélicos protestantes, eles creem somente na Bíblia. Não é isso? Se não tiver na Bíblia, para eles não vale nada. Nós católicos cremos, preste atenção, nós cremos na fé da igreja. Cremos na fé dos apóstolos e por isso aceitamos a Bíblia. Nós cremos primeiro na igreja. Isso pode parecer escandaloso para você, mas imagine que foi assim que começou a igreja. Quando São Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios foi das primeiríssimas cartas de São Paulo. Agora pense bem, quantos livros tem no Novo Testamento? 27. Não é isso? Dos 27 livros do Novo Testamento, os livros mais antigos, os primeiros a serem escritos, foram as cartas de São Paulo. E a primeira carta aos Coríntios é das primeiras cartas de São Paulo. Então, não existia Novo Testamento. Não existia Bíblia quando São Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. Existia o Antigo Testamento somente. Quando ele escreve isso, ele diz assim: eu vos transmiti aquilo que eu também recebi. É a tradição. É a transmissão da fé através da tradição. São Paulo faz questão de dizer e de testemunhar para os cristãos de Corinto a fé que ele recebeu dos apóstolos. E ele começa a relatar que Jesus morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu. Primeiro apareceu a Pedro, depois apareceu para um número de irmãos, muitos dos quais estão vivos ainda hoje. Apareceu para Tiago e finalmente, como que num aborto, apareceu também a mim. São Paulo não diz assim: Jesus está vivo e está ressuscitado porque eu vi Jesus. Não. Ele diz: Jesus está vivo e ressuscitado e eu transmiti para vocês essa verdade porque foi esta verdade que eu também recebi. Gente, esta é a grande realidade da igreja. O que é a igreja de Deus? A igreja de Cristo é esta multidão de fiéis, pessoas que têm fé na fé dos apóstolos, que transmitem aquilo que também receberam. Nós precisamos compreender, gente, que a nossa geração, o mundo atual, o mundo no qual nós vivemos hoje, o nosso mundo moderno, está doente de uma coisa chamada pruridos de novidade. A expressão é de São Paulo, nas cartas pastorais. O que é prurido de novidade? É uma coceira que dá no ouvido, assim, ó. Prurido quer dizer coceira. Né? É uma coceira que dá no ouvido da gente querer escutar novidade. A gente vai à missa, a gente vai à igreja
com a mesma disposição de quem vai a um cinema. Vamos ver o que é que vai ter de novidade hoje. Nós temos prurido de novidade. Quando se reúnem as equipes de liturgia, o que é que a equipe de liturgia começa a discutir? O que é que nós vamos fazer de diferente nessa missa? Prurido de novidade, entendeu? Como se a missa fosse um cinema. Precisa ter alguma coisa nova, senão não vale a pena. Vamos ver que novidade que o padre vai falar para nós hoje. Gente, se nós continuarmos com essa coceira, com esse prurido de novidade, com essa mania de novidade, sabe o que vai acontecer? A nossa geração será uma geração maldita. Repito, a nossa geração será uma geração maldita, por quê? Porque nós, em 2000 anos de cristianismo, seremos a única geração que traiu a fé e que perdeu a fé. Por que é isso? Por que é que hoje nós podemos crer? Por que é que hoje nós estamos aqui e nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo? Porque homens e mulheres antes de nós, como Santa Cecília, cujo sangue tinge os paramentos da igreja no dia de hoje, homens e mulheres de fé não quiseram mudar uma vírgula da própria fé para agradar ao mundo. Não quiseram agradar o mundo, quiseram agradar a Deus e por isso derramaram o seu sangue. Vocês imaginem se os mártires pensassem como nós pensamos. Se os mártires dissessem assim: o mundo está nos rejeitando, o mundo não está aceitando a nossa fé em Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos adaptar a nossa fé ao mundo moderno. Vamos adaptar a nossa fé à realidade, né? Ao mundo de hoje, para o mundo aceitar. Então vamos mudar a nossa fé. E aí eles vão e mudam a fé, e portanto perdem a fé. E portanto nós que aqui estamos 2000 anos depois, não estaríamos crendo na fé de Jesus Cristo, estaríamos crendo no quê? Numa novidade, que a cada geração se reinventa. A cada geração se reinventa o cristianismo. Gente, isso é um absurdo. A igreja tem que criar mecanismos de fidelidade para que nós tenhamos a garantia que a palavra que o Padre Paulo está pregando hoje não é a palavra do Padre Paulo, mas é a mesma palavra que os apóstolos pregaram. A igreja tem que ter uma forma de garantir que o sacramento que nós celebramos hoje sobre este altar, o sacramento que nós celebramos hoje, não é um sacramento inventado por Padre Paulo. Ninguém veio aqui, a Cachoeira Paulista, para ouvir a palavra de Paulo Ricardo e para receber o sacramento de Paulo Ricardo. Não valeria a pena, não é verdade? Vocês vieram porque vocês vieram para ouvir a palavra de Deus e para receber o sacramento de Deus. Por isso, um bom padre é sempre um padre conservador. Você tem que entender isso. Padre moderninho, padre que quer se adaptar, padre que quer inventar novidade, padre novidadeiro, não é bom padre. Bom padre é aquele que conserva. Bom padre é aquele que conserva a palavra de Deus, a mesma palavra que nós recebemos dos apóstolos. Nós precisamos conservar a palavra de Deus. Nós precisamos nos preocupar que essa palavra de Deus seja a mesma palavra que os apóstolos pregaram, a mesma palavra pela qual os mártires derramaram o seu sangue, a mesma palavra que santificou uma multidão de homens e mulheres antes de nós. Não queiramos inventar novidade. Por 2 vezes, na carta aos Coríntios, São Paulo usa essa expressão: o que eu vos transmiti é aquilo que eu também recebi. A primeira vez ele fala isso quando fala da Eucaristia. Ele diz: o que eu vos transmito também, o que eu recebi também vos transmito. E ele narra a última ceia. Narra as palavras da instituição da Eucaristia. Isso é o meu corpo, isso é meu sangue. Ou seja, São Paulo está dizendo: vejam, é a tradição que garante o sacramento do Cristo ressuscitado presente na Eucaristia. O que eu recebi, eu também vos transmiti. Esse sacramento aqui.
A mesma coisa São Paulo fala alguns capítulos depois, quando ele fala da ressurreição. A palavra da ressurreição, a fé na ressurreição. Ele diz, vejam, a palavra que eu transmito é a palavra que eu também recebi. Então vejam, fé, a fé que é transmitida, ela é transmitida na transmissão da palavra e na transmissão do sacramento. São Paulo coloca isso na carta aos Coríntios. São Paulo, homem da tradição, que diz, o que eu recebi, eu também vos transmito. Gente, que se nós tivéssemos esse grande amor pela fidelidade de transmitir somente aquilo que recebemos. É claro que nós podemos e devemos adaptar isso numa linguagem moderna. É claro que nós podemos e devemos falar uma linguagem que o mundo compreenda, mas sem trair a tradição. Nós podemos pregar e cantar a mesma fé dos apóstolos em ritmos modernos. Os apóstolos não tinham samba, não tinham rock, não tinham chorinho, mas nós podemos. Hoje, dia de Santa Cecília, dia dos músicos, né? A padroeira dos músicos, né? Vocês músicos, vocês precisam, né? Pegar a fidelidade, a palavra transmitida, a palavra que vocês receberam, adaptá-la numa linguagem, adaptá-la em uma música moderna que cative o jovem, mas sem trair, sem ser novidadeiros. Cantar uma canção nova, mas sem cantar novidades, compreendem? Cantar uma canção nova, mas sem inventar a fé. Nós não estamos aqui para inventar nada. Nós precisamos conservar a fé. Nós precisamos morrer pela fé, como Santa Cecília morreu. A mesma fé. A fé pela qual São Pedro e São Paulo morreram, como nós vimos na primeira leitura do livro do Apocalipse. A fé pela qual o nosso querido apóstolo Paulo morreu. Meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos receber a fé. A fé é recebida. Nós cremos na igreja, na fé da igreja. Agora precisamos crer nisto de verdade. Vejam que a conversão de São Paulo é uma conversão que se deu dentro da igreja. Dentro da igreja, desde o início. Quando São Paulo cai no chão, iluminado pela luz de Cristo, e Jesus diz para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? E Jesus está dizendo, Paulo, aqueles cristãos aos quais você persegue, sou eu. Já começa aí a profissão de fé. É por isso que Paulo depois é capaz de escrever na carta aos Coríntios dizendo que nós somos membros do corpo de Cristo. Você entende por quê? Ele fez essa experiência do próprio Jesus. Quando ele estava colocando cristãos na prisão, Jesus diz para ele, é a mim que você está colocando na prisão. Ou seja, é o meu corpo. Quando São Paulo prega e diz que a igreja é o corpo de Cristo, essa é a experiência fundamental. São Paulo faz a experiência de Cristo ressuscitado, vivo, onde? Na igreja. Para São Paulo, e aqui as palavras não são minhas, são do Papa Bento XVI nas catequeses belíssimas que ele fez e está fazendo todas as semanas sobre São Paulo. O Papa Bento XVI diz assim, para São Paulo, Jesus não é um personagem da história. É assim que o Papa Bento XVI explica o porquê que São Paulo não dá detalhes da vida de Jesus. São Paulo não está preocupado com a arqueologia do Jesus histórico. Por quê? Porque para São Paulo, Jesus não é um personagem do passado. Para São Paulo, Jesus é uma pessoa no presente, viva, na igreja. No hoje da igreja. Jesus está vivo no meio da sua igreja. Em primeiro lugar, meus irmãos, o lugar onde nós podemos e devemos encontrar Jesus é na sua igreja, na sua santa
Igreja Católica, onde a palavra de Cristo é proclamada, Cristo vivo fala. É na Santa Igreja Católica, onde o sacramento de Cristo está presente no altar. É a Igreja de Cristo. Cristo só tem uma igreja, a sua Santa Igreja Católica. Eu com isto não estou negando que as outras comunidades cristãs não tenham elementos da igreja. Elas têm elementos da igreja. Tem a palavra, tem alguns sacramentos, mas a palavra inteira só tem na Igreja Católica. Eles têm elementos da palavra, mas a palavra inteira só tem aqui. Eles têm elementos de sacramentos, mas os sacramentos inteiros só tem aqui. Essa é a Igreja de Cristo. E eu digo, a Santa e Imaculada Igreja Católica. Você chega e diz, padre, não, para lá. Aí o senhor já está me irritando com essa bobagem. O senhor é cego, o senhor está achando que nós somos bobos, que nós somos tolos, nós estamos em pleno século XXI, qualquer um pode abrir os livros da história e ver os pecados dos papas, os pecados dos bispos, os pecados dos padres. E eu digo, é verdade. Existem membros da igreja que pecam, mas a Igreja Imaculada. E como é que isso é possível? Como é possível que existam membros da igreja que pecam? Deixa eu dizer para vocês, você pega, por exemplo, ninguém se escandalize, mas isso faz parte da nossa fé. Continuar crendo na igreja, mesmo sabendo de absurdos. Só para citar um exemplo, né? Só um único exemplo. O Papa Alexandre VI, né? O homem que era Papa na época do descobrimento do Brasil, mais ou menos 1500. O Papa Alexandre VI, num momento de fraqueza, teve 12 filhos. E era Papa. Momento de fraqueza, né? Pode rir, porque é piada mesmo que eu fiz. Mas, padre, o senhor mesmo assim crê? O senhor mesmo assim crê que o Papa é infalível? Creio, sim, que o Papa é infalível, porque a igreja crê que o Papa é infalível, não crê que ele é impecável. A igreja crê que o Papa jamais ensinará o erro. Lutero podia ser santo. Não estou dizendo que ele foi santo. Estou dizendo que podia. Ponhamos a hipótese teórica que Lutero fosse santo. Lutero podia ser santo, mas não ensinava santamente. Os papas podem ser pecadores, mas ensinam santamente. Porque ensinam a fé de 2000 anos, a fé dos apóstolos. A fé dos apóstolos, meus irmãos. A igreja, no seu ensinamento, ela é infalível. Você pode vasculhar a história da igreja e trazer uma biblioteca inteira de pecados de Papa, e eu continuarei crendo, porque você pode vasculhar a história inteira e jamais irá encontrar um Papa que contradisse o outro e ensinou uma coisa diferente daquilo que os seus predecessores ensinaram. Você pode encontrar papas pecadores, mas não encontrará papas hereges. Compreende isto? Não encontrará nenhum herege. Por quê? Porque nosso Senhor garantiu e deu a Pedro, deu ao Papa, rocha firme da igreja, a assistência espiritual. E por isso eu creio. Eu creio na presença imaculada de nosso Senhor Jesus Cristo numa hóstia. Mesmo que essa hóstia esteja sujinha, mesmo que essa hóstia esteja meio mofada, mas eu creio, está lá. Eu creio na presença imaculada de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo na igreja com seus membros sujos. A igreja é imaculada porque a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não é membro de uma prostituta. Novamente a palavra de São Paulo, é a palavra de Deus.
Então, como é que nós podemos explicar que a igreja é imaculada quando os membros individuais da igreja não são imaculados? Porque os únicos imaculados, nós sabemos, é Jesus, que é a cabeça da igreja, e a Virgem Maria, que é membro da igreja. Mas os outros membros, todos nós somos manchados pelo pecado. Como é que nós podemos crer que a igreja é imaculada? Sabe como é que nós podemos crer, meu irmão? Nós podemos crer porque a fronteira da igreja não passa aqui fora de mim. A fronteira da igreja não está entre eu e o pagão lá fora. A fronteira da igreja passa aqui dentro de mim. Existe muita coisa dentro de mim que é igreja e muita coisa dentro de mim que ainda precisa ser igreja. A parte em mim, real e concreto, eu não estou falando de um Paulo Ricardo ideal, eu não estou falando do Paulo Ricardo das ideias, do mundo das ideias, eu estou falando do Paulo Ricardo de carne e osso, hoje. Aquela parte de mim, o núcleo do meu ser, e aquela parte de mim que já pertence a Cristo, esta parte santa e imaculada é a igreja de Cristo. Agora, existe muita tranqueira dentro de mim que ainda não é igreja. Ou seja, eu também sou território de missão. Entende? Eu também sou território de missão. A minha vida é o quê? É este esforço, como diz São Paulo aos Filipenses, o esforço de alcançar Cristo, porque Ele já me alcançou. Isso é contraditório, não é? Se Ele já me alcançou, como é que eu posso alcançá-lo? Mas é assim que a igreja é. Nós já fomos alcançados por Cristo e aí precisamos nos esforçar para alcançá-lo. Existe dentro de mim muita coisa que ainda não é igreja. Existe dentro de mim muita coisa que ainda precisa ser catequizado, conquistado para Cristo. Eu sou território de missão. Então eu preciso usar comigo mesmo uma pedagogia para trazer para Cristo essas partes em mim que ainda não são cristãs. Quando eu escrevi esse livro que foi lançado agora em setembro, Um Olhar que Cura, né? Quando está com vocês aí, né? Muito bem. Deus abençoe. Boa leitura. Então, quando eu escrevi esse livro, Um Olhar que Cura, é exatamente para traçar um itinerário espiritual para ajudar as pessoas, lentamente, pacientemente, ao longo de suas vidas, a conquistarem cada vez mais partes de si para Cristo. Essa terapia das doenças espirituais, que está aí nesse livro, é o primeiro volume, o segundo volume está vindo ano que vem, né? A terapia das doenças espirituais que está nesse livro não foi inventada por mim. É algo que vem da tradição da igreja. Mas qual é a finalidade do livro? A finalidade do livro é pegar a tradição da igreja. Eu gostaria de poder repetir com São Paulo, ao escrever esse livro, o que eu recebi, eu também vos transmiti. Ou seja, gostaria que vocês entendessem que o que tem de bom nesse livro não é meu. E o que é meu não é bom. Entende? Ou seja, o que tem de bom é aquilo que não é meu, que é dos santos padres, que é da tradição da igreja. Então, vocês recebam essa tradição bonita que está aí nesse livro, por quê? Porque essa tradição é o caminho tradicional da igreja de aos poucos ir conquistando o terreno missionário que está dentro de nós. Existe toda uma parte de nós que está doente. E o núcleo do nosso ser que está sadio, que está ressuscitado em Cristo Jesus, lentamente precisa ir conquistando essas partes doentes para Cristo e com Cristo. Por isso, meus irmãos, a igreja é imaculada. A igreja de Cristo é imaculada porque a igreja de Cristo tem seus membros já imaculados. É aquela parte de mim que já é a igreja de Cristo.
Porque quando eu peco, cada pecado que Paulo Ricardo comete são atos que eu estou fazendo, dando passos para sair da igreja. Você entende isso? Cada pecado é um passo na direção do lado de fora da igreja. Ou seja, cada pecado que eu cometo, eu estou andando para sair da igreja. E cada vez que Cristo, na sua graça, me permite de dar passos de cura, eu estou entrando cada vez mais na sua igreja. Então, existe um pedaço de mim que já está dentro da igreja, e um pedaço de mim que ainda está fora da igreja. Existe um pedaço de mim que se debate e quer ainda estar fora da igreja. Esse é o pedaço pecador. Mas existe um pedaço de mim que já se entregou ao senhorio de Cristo ressuscitado. São Paulo, quando transmite a ressurreição de Jesus, ele fala isso, não é? Que nós precisamos crer com o nosso coração e professar com a nossa boca que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e o constituiu Senhor, fez dele um Senhor, ou seja, o senhorio de Cristo em minha vida. Aqueles lugares do meu ser onde Jesus Cristo ressuscitado já é Senhor, é a parte de mim que já faz parte da igreja imaculada. Aquelas partes de mim que ainda se debatem com o pecado, é a parte de mim que ainda é meio excomungada, ainda está meio fora da igreja, e eu preciso lentamente, pedagogicamente, gradualmente, pacientemente trazer esses pedaços que estão lá fora para dentro da igreja. Isso é um debate, isso é um problema para o resto da nossa vida. O resto da nossa vida nós vamos lutar. As pessoas pegam esse livro da terapia das doenças espirituais e ficam perguntando: Padre Paulo, e quando é que nós vamos alcançar a cura? Na ressurreição dos mortos, na vida eterna, amém. Entende? É na ressurreição dos mortos que nós vamos ser completamente curados. É na ressurreição dos mortos e na vida eterna que nós seremos purificados. O Papa Bento XVI, ele fala com muita propriedade na sua encíclica Spe Salvi. Ele diz assim, que o juízo de Deus e o purgatório, o juízo severo de Deus que vem destruir a injustiça, e o purgatório que queima as nossas iniquidades, são fonte de esperança cristã. Você pode estranhar-se e dizer: ué, como? O juízo de Deus é esperança cristã? O juízo devia ser um desespero, né? Imagina, se Deus vem queimar meus pecados, isso não dá desesperança? Não, muito pelo contrário, dá esperança, diz o Papa. Por quê? Porque graças a Deus, gente, nós vamos entrar nos céus imaculados. Deus virá, e no purgatório é isso que é feito. Deus virá para destruir em mim até o último átomo de pecado, porque eu vou entrar no céu santo e imaculado, depois de 4 bilhões de anos de purgatório. Não sei quanto tempo eu vou ficar lá. Mas quem está no purgatório já está salvo. Quem está no purgatório já está salvo. A grande diferença entre os que estão no purgatório e os que estão no inferno é a esperança. Porque eles sabem que estão salvos, enquanto quem está no inferno sabe que já não tem esperança. É como diz na Divina Comédia de Dante Alighieri, um poeta italiano, escreveu um grande poema, um longo poema de fé, celebrando a fé da Igreja Católica no inferno, purgatório e o paraíso. E na porta do inferno, Dante Alighieri diz que na porta do inferno está escrito assim: lasciate ogni speranza o voi que entrate. Deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Quem entra no inferno, acabou a esperança. Mas quem está no purgatório, já está salvo. Quem está no purgatório, já está salvo. Então, meus irmãos, nosso Senhor virá como justo juiz, como Senhor de nossas vidas.
para destruir o pecado em nós. E isso nos enche de esperança. Porque já pensou que tragédia seria se a gente entrasse no céu com esse coração que nós temos aqui? Um coração que é mistura de amor e de egoísmo, de bondade e de raiva. Nosso coração que é generoso e ao mesmo tempo ganancioso. Nosso coração que perdoa e ao mesmo tempo guarda mágoa. Nós não somos gente, nós somos um campo de batalha. Esse é o problema. E nós não queremos levar esse campo de batalha para o céu, porque no céu o que deve acontecer é a última vitória, a vitória definitiva do ressuscitado sobre toda a miséria dos nossos corpos mortais e de nossas almas. Ele vence, ele vencerá e ele vem como vencedor. Essa é a nossa esperança, esta é a nossa fé, isso nós cremos, isso nós esperamos, e é este o amor de Deus por nós. Meus irmãos, renovemos a nossa fé. Renovemos nossa fé na igreja verdadeira. Nós, agora, iremos nos colocar neste ofertório, diante de Deus, e oferecer para Ele o que nós somos. Esse campo de batalhas. Vamos colocar na patena essa briga que está dentro de nós. A gente se entrega para Deus e ao mesmo tempo não se entrega. Não é? Nós somos um campo de batalha. Quantas vezes você acorda durante a noite numa luta interior? Aconteceu comigo esses dias. Semana passada, eu estava nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava 0 grau. Nevou em Chicago. Pois bem, eu saí da neve dos Estados Unidos para os 45 graus de Cuiabá. Na quinta-feira eu estava em 0 grau. No sábado de manhã eu estava numa comunidade lá no meio do Pantanal, chamada Estirão Comprido, da paróquia Nossa Senhora das Dores, Barão de Melgaço. Estava lá no meio do Pantanal celebrando missa, pingando de suor, suando feito um condenado. O choque térmico foi muito grande. Pois bem, na primeira noite que eu tive no Brasil, quando eu voltei na sexta-feira, na noite de sexta para sábado, eu ia acordar de madrugada para ir lá para o Pantanal para celebrar missa. Naquela noite, eu acordei no meio da madrugada, gritando por dentro. Sabe quando você acorda, você não está gritando com a boca, você está em silêncio. Mas você sente que você está clamando misericórdia. Você sente que você está em luta interior. Pois naquela noite lá, com todo o calor, o choque térmico de vir para Cuiabá, primeira noite no calor cuiabano, eu acordei numa agonia. Agonizando. Eu não sabia nem porquê. Entende? Sabe quando você acorda lutando e não sabe o que é que está te preocupando? Mas foi assim que eu acordei. Nós somos assim. Nós somos isso. Nós somos essa luta. Enquanto o mundo for mundo, enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos nessa mors et vita duelo. Um duelo entre a morte e a vida. Um duelo entre Deus e a maldade em nós. Nós ainda seremos este campo de batalha, porque a fronteira da igreja passa dentro de mim. A fronteira da igreja passa dentro de mim. Existe em mim algo que já é de Deus, já é imaculado e já é santo. Existe em mim algo que ainda esperneia para se entregar. Ele virá e porá fim a esta batalha. Quando nós chegarmos no céu, depois de sei lá de quanto tempo de purgatório, Ele vai enxugar as nossas lágrimas e vai dizer: chega. Não precisa mais chorar, meu filho. Chega. Basta de sofrer. Entra para a alegria do teu Senhor. É essa alegria que nós queremos renovar ao celebrar a Santa Missa no altar de Deus. Amém.